Estamos de volta e hoje falando sobre os primórdios da mediunidade Chico Xavier, as suas visões, né? As suas visões dos espíritos, as suas conversas com os espíritos. Ele era apenas uma criança e depois um adolescente, mas aos 17 anos ele se tornou espírita. E no dia 8 de julho de 1927, ele estava com 17 anos, ele recebeu as primeiras páginas, as suas primeiras páginas, oficialmente, ele psicografou a sua primeira mensagem, advinda do mundo espiritual. E ele teve oportunidade, ele nos escreveu uma carta, porque nós nos correspondíamos com o Chico. Um dia eu vou mostrar todas as cartas aqui que ele nos escrevia. Nós nos correspondíamos com o Chico semanalmente. Semanalmente ele nos escrevia uma carta. E certa vez, ele nos escreveu uma carta contando como aconteceu a sua primeira psicografia, como foi, não é? A sua primeira mensagem psicografada, quando ele estava com 17 anos de idade. E nós tivemos oportunidade de transcrever parte desta carta neste livro aqui de nossa autoria, Chico Xavier, Mediunidade e Coração. Uma obra editada pelo IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, de São Paulo. E ele nos escreveu contando como foi. Muito bonito, muito interessante, histórico. A primeira mensagem, né, recebida por Chico Xavier, como foi? Com as suas próprias palavras, extraídas de uma carta que está em nosso poder, que ele nos escreveu. A mensagem expressiva que me endereçaram, eu e a Márcia havíamos escrito a ele, me reconduziu à memória até a noite de 8 de julho de 1927. Era uma noite quase gelada. Em Pedro Leopoldo fazia muito frio. Quase gelada. E os companheiros que se acomodavam junto à mesa me seguiam os movimentos do braço, curiosos e comovidos. Pouca gente ao redor da mesa, poucas pessoas, umas 6, 7, 8 pessoas, e aquele menininho de 17 anos pegou lá lápis e papel e eles ficaram ali surpresos com aquilo. A sala não era grande, mas, no começo da primeira transmissão de um comunicado mais além, por meu intermédio, senti-me fora de meu próprio corpo físico, embora junto a ele. Então, Chico conta como tudo aconteceu. Ele se sentiu fora do corpo, embora junto a ele, não é? No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia, as 17 páginas que nos dedicou, vejamos bem, ele com 17 anos, a primeira mensagem tinha 17 páginas. As 17 páginas que nos dedicou, minha visão habitual experimentou significativa alteração. Então, enquanto psicografava, ele começou a ver um panorama, um cenário espiritual que ele descreve aqui em seguida. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. As paredes lá da pequena sala desapareceram. O telhado como que se desfez. E fixando o olhar no alto, podia ver as estrelas que tremeluziam no escuro da noite. Então vejamos, a construção toda desapareceu. E ele se sentiu psicografando como se estivesse à luz das estrelas. Entretanto, relanceando o olhar no ambiente, diz Chico, notei que toda uma assembleia de entidades amigas, aí ele percebeu, né?
uma assembleia de espíritos, né? Me fitavam com simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava, por telepatia espontânea, que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado. Então, pelo pensamento, ele percebeu que aqueles espíritos estavam ali para encorajá-lo naquele começo de tarefa. Ele com 17 anos de idade, né? Sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Ele teria pela frente um caminho de 75 anos. Um caminho abençoado, mas um caminho muito difícil. Um caminho repleto de dificuldades, de obstáculos. Sim, também de alegrias, sem dúvida, mas uma caminhada penosa, difícil, que muito haveria de exigir dele. E ele continua na carta: quem seriam aqueles amigos que os companheiros não percebiam? É aqui que pela primeira vez ele fala a respeito dos amigos do arco-íris, dos irmãos do arco-íris. Porque, segundo ele, aquelas entidades estavam vestindo roupas muito coloridas. Vestiam roupas muito coloridas. E ele teve a impressão de que aqueles espíritos eram habitantes do arco-íris. Ele ainda nada conhecia de doutrina. Nada conhecia. Ele havia ganhado recentemente um exemplar de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a sua adesão à doutrina espírita fazia só 2 meses. Ele havia se tornado espírita no mês de maio. Havia se tornado espírita no mês de maio e já em julho, ele estava psicografando, no começo de julho, é onde ele escreve aqui, ó: até então, quando consegui enxergar os protetores espirituais em grupo, a certa distância no espaço natural, supunha dentro da minha ingenuidade, fossem eles habitantes do arco-íris, pois em meus raciocínios estreitos não podia pensar de modo diferente. Quer dizer, olha, para mim aqueles espíritos habitavam o arco-íris. Sob emoção forte, imaginei que estavam eles, os meus queridos amigos residentes no arco-íris, ali ao meu lado, pela primeira vez reunidos no piso de uma casa terrestre. Que beleza, né? São palavras textuais de Chico Xavier. O frio na peça em que nos achávamos reunidos dera lugar a um calor suave que me envolveu. Então diz ele que estava muito gelada a noite, mas de repente ele começou a se sentir envolvido por um calor suave. E reconheci que esse aquecimento inesperado partia deles em minha direção. Com mais segurança, conscientizei-me no meu próprio corpo, a fim de ler a mensagem recebida para os circunstantes. Mais de meio século transcorreu sobre aquele painel inesquecível. Ele nos escreveu esta carta logo depois de completar meio século de mediunidade, 50 anos de mediunidade. E ele encerra aqui no texto que nós extraímos, ele diz o seguinte: os janeiros repetidos somaram alegrias e provas, dificuldades e esperanças. Agora, muitas pessoas nos perguntam, e esta primeira mensagem de Chico Xavier, o que aconteceu? Não sabemos. Chico nunca se referiu a esta... Nunca foi publicada esta mensagem. Ele apenas dizia que o conteúdo da mensagem era de incentivo, era de encorajamento a ele. Era uma mensagem de incentivo e de encorajamento a ele, que estava ali começando na tarefa.
Mas ele também nunca nos falou a respeito da identidade do Espírito que assinou essa primeira comunicação mediúnica por seu intermédio. O certo é que a partir daquela noite, não é? Ele não parou mais, né? A partir daquela primeira psicografia, 8 de julho de 1927, esses fatos todos coincidiram com aquela célebre visão da Dona Carmen Perácio, né? Dona Carmen Pena Perácio. Dona Carmen Perácio, uma médium extraordinária, que incentivou com o senhor José Hermínio Perácio, ela incentivou Chico em seus primeiros tempos de mediunidade, e foi ela que teve aquela célebre visão que comunicou ao Chico. Ela disse ao Chico: Chico, eu estou vendo uma chuva de livros caindo sobre a sua cabeça. O Chico disse que não entendeu bem e perguntou a ela: Dona Carmen, chuva de lírios? Ela disse assim: não, Chico, chuva de livros. Vejamos a presciência, a profecia, né? Hoje já são mais de 500. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muita paz.